Capítulo 33, exercício 11. O campo magnético no centro de uma espira com diâmetro de 1 centímetro vale 2,5 militesla. Qual é a corrente da espira? Um longo fio reto conduz a mesma corrente que você determinou no item A. A que distância do fio o campo magnético tem uma intensidade de 2,5 militesla? Bom, vamos lá. Primeiro é uma espira que você quer calcular o campo magnético gerado por ela no seu centro. Então suponha que a nossa corrente tenha, por exemplo, esse sentido. Na verdade, para o módulo do campo não importa o sentido da corrente, mas para a conta que a gente está fazendo, vamos estabelecer o sentido. O que a gente tem que fazer? Pegar um determinado DLzinho, onde esse DL é o vetor de deslocamento das cargas. Se ele é o deslocamento das cargas, está no mesmo sentido que a corrente, certo? E o campo magnético gerado por esse DLzinho, por Biot-Savart, é dado por dB igual a μ0i sobre 4π dl vetor versor r sobre r ao quadrado, onde o vetor r é o vetor posição do ponto que eu estou calculando o campo, que é no centro da espira. Esse é o vetor r. E o nosso versor r é o versor na mesma direção e sentido que o vetor r, é um vetor de módulo 1. Então, perceba de cara que o nosso DL, o nosso versor R, para todos os DLs, eles são perpendiculares. Então, DL e R são perpendiculares, significa que o módulo do produto vetorial é igual simplesmente o produto no módulo dos dois. Mas o módulo do R é 1. Então, dessa forma, o módulo do meu dB, certo? Fica simplesmente μ0i sobre 4π dl por r ao quadrado, já que o módulo de r é igual a 1. Outra coisa, se a minha corrente, por exemplo, está nesse sentido, no sentido horário, do jeito que eu coloquei aqui, então o campo magnético gerado no centro por todos os DLs é um campo magnético para dentro da página, dessa forma, certo? Todos os DLs geram dBs para dentro da página. Isso significa que a soma do campo, como ele não vai ter direções diferentes, é simplesmente a soma do módulo. Então, o módulo total é a soma do módulo de cada dB. Ora, mas tem um detalhe, o meu R é a distância do DL e o centro. Quer dizer, é o raio da espira, né? Então você tem esse Rzinho aqui, na verdade é o raio da espira. Então com isso tudo é constante. Para todos os DL, μ0i, 4π e o raio são constantes. A soma do meu campo magnético, quem é o meu campo magnético? Meu campo magnético vai ser μ0i sobre 4π r ao quadrado, vezes a soma dos DLs. Quer dizer, o DL é o arco de cada pedaço da espira. Então, se ele é o arco de cada pedaço da espira, a soma de DL é a soma dos arcos. Isso é o perímetro da espira, o comprimento da espira. O comprimento da espira, como ele é circular, é 2πr. Certo? Nesse caso, o 2π corta com 4π, sobra 2. O meu R corta com r ao quadrado, fica r embaixo. E o meu campo magnético gerado pela espira é simplesmente μ0i sobre 2r. Ora, ele tem o campo, tem o raio e quer a corrente. Então, a nossa corrente fica dessa forma: 2π, 2r vezes b dividido por μ0. Isso dá 2,5 vezes 10 a menos 3, que é o campo de 2,5 militesla, vezes 2 vezes r, que é o raio. Aqui ainda temos 1 centímetro de diâmetro, né? Aqui é o diâmetro, 1 centímetro. Significa que o raio é meio centímetro, 5 milímetros, é 5 vezes 10 a menos 3. Dividido por μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7. Isso dá uma corrente de 20 amperes. Então eu preciso de uma corrente de 20 amperes na espira para produzir um campo de 2,5 militesla no seu centro. Bom, item B. Um longo fio reto
conduz uma corrente que você determinou no item A, a que distância o fio, o campo magnético tem a intensidade de 2,5 militésla. Então, no item B, o que a gente tem é um fio reto, aqui é uma distância R, eu preciso gerar um campo igual ao do centro da espira. Qual vai ser essa distância? Se a corrente que passa pelo fio, é uma corrente igual à corrente da espira. Ora, a gente sabe que o campo gerado por um fio reto longo é simplesmente μ0I sobre 2πr. Dessa forma, o meu R, para determinar o meu R fica μ0I sobre 2πb. Bem, a corrente é de 20 amperes, o campo é 2,5 militésla. Dessa forma, o raio, a distância, né, do fio até o ponto fica 4π vezes 10 a menos 7, que é o valor de μ0, vezes a corrente, que é 20 amperes, dividido por 2π, 2,5 vezes 10 a menos 3. Certo? E isso dá um raio de 1,6 vezes 10 a menos 3 metros, isso é 1,6 milímetros. Então, para eu conseguir o mesmo campo magnético num fio reto, no centro a mesmo campo magnético do centro de uma espira de raio de 5 milímetros, eu só vou conseguir produzir esse campo a uma distância de 1,5 milímetro. Certo? Dessa forma, a gente mostra que, no caso, a espira é mais eficiente do que produz campo de forma mais eficiente que até um fio reto infinito. Por quê? Porque basta eu ter um raio de 5 milímetros que eu consigo gerar o mesmo campo que é uma distância de 1,6 milímetros do fio. É isso.